Ver outros formatos. O texto completo de Chess Elementary, do primário. 1. Coleção Caixa. Ensino de xadrez na primária. Editorial. Pai do Tribo. Diretor e revisor da coleção. Joseph Pesayanfi. 201. Abel Segura Foniano. Editorial Pai do Tribo. Conselho dos 100. 245 bis. 080 TL Barelona. TI 93 323 33 faz 93 453 50 33 HTRP. E o Pai do Tribo com EMLJL Padotribo é Pai.nbo com primeira edição. ISBN 84 8019 574 6 Cargo Folchiorn. Editor Service SJL. Diagonal 299 Oso 13 Barcelona impresso na Espanha por AM Crib. Índice. Ciclo de 1, 6, 7 anos. Segundo ciclo 8, 9 anos. 3 ciclo 1, 0, 11 anos. Soluções. 1 ciclo 6, 7 anos. Segundo ciclo 8, 9 anos. Terceiro ciclo 10, 1 anos. O ensino de xadrez no primário. Prefácio. A experiência acumulada ao longo dos mais de 10 anos em que leciono xadrez fez com que decidisse escrever este livro, cujo objetivo é que possa ser utilizado por crianças em idade escolar para que estabeleçam por si próprias um plano de xadrez. Estudo da matéria. Foi demonstrado que em tenra idade não é conveniente tentar cobrir muita matéria, muito menos memorizá-la, pois as crianças não a assimilam e isso gera confusão. Portanto, é conveniente avançar pouco a pouco para estabelecer seus conhecimentos porque, uma vez adquiridos, será difícil esquecê-los. Por esta razão, o ensino do xadrez deve ser direcionado para o pensamento e o raciocínio e não para a memorização. Temos que ensinar que pouco fica guardado na memória, mas que o que a criança retém ela sabe aplicar depois na prática, caso contrário o que aprendeu de pouco adiantará. O livro também pode servir como um guia para professores iniciantes no ensino de xadrez com escudos. É estruturado com base em exercícios instrutivos para que as crianças possam resolver casos práticos. O autor. 5. O tabuleiro. 01. Linha. Pinte esta coluna de azul. 2. Pinte esta linha de verde. 3. Pinte esta diagonal de vermelho. Ensinar xadrez no primário. 4. Pinte. Os quadrados marcados com uma seta são azuis. Em vermelho as diagonais marcadas com uma seta. De verde as linhas marcadas com uma seta. 02. O ensino de xadrez no ensino fundamental. 10. Desenhe pedaços de unhas iguais ao seguinte. 03. O rei, a dama, torre, o bispo, o cavalo, o peão. S1. Pinte os quadrados pretos no tabuleiro. Lembre-se de que o quadrado no canto do tabuleiro à sua direita é sempre branco. 2. Escreva nessas caixas os números de 1 a 8. 3. Escreva nessas caixas os algarismos de 8 a 1. 4. Escreva nessas caixas as letras de V a E B. 5. Escreva nessas caixas as letras de H a Abdef. Escreva o nome de todos os quadrados no quadro no diagrama. De que cor são os quadrados F5 e 8? É o H4NB3. Desenhe linhas diagonais que passam pelo quadrado C4. Os quadrados A4 e H4T estão na mesma coluna? Os quadrados BO e H6 estão na mesma linha? Na linha 7, quantos quadrados brancos existem? E preto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O ensino do xadrez, no ensino primário. 15. Colocação inicial das peças nos quadrados do painel. 5, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Como você pode ver, a caixa da direita é sempre branca. Também é importante notar que a rainha é colocada na casa da mesma cor. Escreva o nome de cada peça e sua letra inicial. O quantos quadrados brancos há no tabuleiro e ensinar xadrez no primário. Colunas, linhas, diagonais e quadrados. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Para B, C, D, E, F, G, H. Para B, C, D, E, F, G, H. Tabuleiro 1. Tabuleiro 2. 8. Para 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tabuleiro 3. Tabuleiro 4.
Quadro 1, pinte as colunas A, C, F, H de azul. Placa 2, linhas de cor 3, 6, 8 vermelho. Tabuleiro 3. Pinte de verde os quadrados H5, 13 e 14. Tabuleiro 4. Escreva o nome de todos os quadrados no tabuleiro. Ensinar xadrez no ensino fundamental. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Você. 1. Quantos quadrados brancos há no tabuleiro? 2. Circule o rei preto. 3. A posição de todas as peças está correta? 4. Quantos bispos você vê? 5. Cor da coluna F vermelho. Ou, que cor tem a caixa C4? E o G5? 7. Faça uma linha reta em 3 diagonais do tabuleiro. 8. Quantas colunas há no quadro? E linhas? A. Ensinar xadrez no primário. Abdefg. O rei pode se mover em todas as direções de uma casa para outra. Porém nunca pode ser colocado em uma casa ameaçada por uma peça de cor oposta. Esse caso será tratado com mais profundidade no tópico de cheque. Esta peça possui um movimento especial chamado roque que iremos ensinar mais adiante. Pinte este rei de azul. O ensino do xadrez na escola primária 1 7. O movimento. O rei. 10. Para BCD-CFGLS. Placa Eu. Tabuleiro 2. Tabuleiro 3. Tabuleiro 4. Tabela 1 e 2. Marque com um X as casas onde ambos os reis podem se mover. Quadro 3 e 4. Indique com uma seta como o rei pode ir para a casa emoldurada no menor número de movimentos sem passar pelos negaus polidos. O ensino de xadrez no ensino fundamental. Ele. Movimento. A torre. Absirfg. Tabuleiro 1, 3, 7, 6, 1, 5, 4, 3, 1, 2, 11. J, B, C, D, E, F, G, H. Tabuleiro 2. Tabuleiro 3. Tabuleiro 4. Indique com uma seta como a corrida pode ir para o quadrado emoldurado no menor número de jogadas sem passar pelos pontos pretos. Ensinam-lhe xadrez em Maria 25. O cavalo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ele. O cavaleiro se move em forma de L, 2 quadrados por arquivo e 1 quadrado por linha ou 2 quadrados por linha e 1 quadrado por coluna, para frente, para o lado ou para o lado. Esta é a única peça que pode saltar sobre outras peças em seu caminho e sejam elas próprias ou do adversário. Pinte este cavalo de vermelho. Abdefg. Ensinar xadrez no primário. O movimento. O cavalo. Tabuleiro 1. Tabuleiro 2. Tabuleiro 3. Tabuleiro 4. Indique com uma seta como o cavalo pode ir para a casa emoldurada no menor número de movimentos sem passar pelos pomos pretos se houver jós. Ensinar xadrez no primário. 27. O peão. 20. Os peões sempre avançam em linha reta, arquivo, uma casa por vez. Se você estiver no quadrado inicial, poderá avançar um N2 quadrados de cada vez. Eles nunca voltam. Pinte este peão de vermelho. Lafenstfaxa DFLAGKJJKL, N primarla. O peão. A coroação. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quando um peão chega à última ilha, é trocado por uma das seguintes peças da mesma cor. Rainha, torre, bispo, cavaleiro. Essa coroação faz parte do movimento, e a peça que escolhemos atua imediatamente. Um ensino de xadrez no primário 29. O movimento. O peão. 22. Tabuleiro 1. Tabuleiro 2. AB. D. C. F. H. Tabuleiro 3. Tabuleiro 4. Marque com um X as casas para as quais os peões podem se mover. O FJSRJSF Niabsksa do AGFEORFZFK primário. 30. Material protegido por direitos autorais. Indique com uma seta vermelha quais peões brancos podem se mover e para onde. 23. A, B, D e F, G, H. O ensino do xadrez na Maria. 31. Todas as peças capturam da mesma forma que se movem, exceto o peão, que o faz avançando uma casa na diagonal. Uma peça capturada é eliminada do jogo e a peça que fez a captura é colocada na sua casa. A empseftasa do xadrez em Maria. 32. A captura. 25. Abkdefgb. Placa Eu. Tbkdefg. Tabuleiro 3. Tabuleiro 4. Tabuleiro 1. Indica com um círculo amarelo as peças que podem ser comidas pela rainha branca. Tabuleiro 2.
Indica com um círculo azul as peças que o peão branco emoldurado pode comer. Tabuleiro 3. Indique com um quadrado amarelo as peças que podem ser comidas pelo cavaleiro negro. Tabuleiro 4. Indique com um quadrado azul as peças que o cavalo preto pode comer. TA Ensino I 11. Xadrez na primária. 33. A captura. 26. 8. 7. Pés. Para. 6. 5. 4. 3. 1. Tabuleiro 3. Akdefgb. Tabuleiro 4. Placas 1 e 2. Indique, com setas verdes, como o Rory consegue comer as peças em 3 jogadas. Tabuleiros 3x4. Indique, com setas verdes, como a torre pode comer as peças em 3 jogadas. Todas as placas. Arredonde todas as peças pretas que podem capturar peças brancas. L. Tnzunan Aoki ACL Kuzen Elementary. 3. 4. A captura. O peão. 8. 7 6 5. 4. 3. 2 1. Placa eu. Tabuleiro 2. Você. Para. Você. Para. Você. Para. I B D E F G H. Tabuleiro 3. Para. Abkdefg. Tabuleiro 4. Indique com uma seta vermelha todos os peões pretos que podem ser capturados pelo branco. Ensinar xadrez no primário. 35. Anotação. Os movimentos de um jogo devem ser anotados de maneira ordenada na súmula. Para pontuar corretamente um lance. 1. Cada uma das peças de xadrez é representada por sua inicial. A. Rei. D. Rainha. T. Torre. A. Bispo. C. Cavalo. O peão FL seria representado pelo P, mas esta inicial não é utilizada. É justamente por essa ausência de letras que os peões se distinguem. 2. Lembre-se de que cada caixa é codificada por uma linha e um número, PC, C4. 3. A jogada é expressa pela primeira letra do nome da peça em maiúscula, exceto o peão, e o código da casa de chegada. Por exemplo, B5, CB, RDL, D4, 4. Os capítulos são representados por um X imediatamente antes da casa de chegada, X. C5. Quando a captura é feita por um peão, indica-se a coluna por onde circula o referido peão, X, S5. 5. A coroação é indicada observando o movimento normal do peão e acrescentando no final a inicial em ladrilhos de maionese da peça coroada. Por exemplo, GLD e FSC. Duas peças idênticas podem se mover para o mesmo quadrado. 1. Se ambas as peças estiverem na mesma linha, insira o número da coluna entre a peça e a casa de destino, por exemplo, NBD7 ou NBXD7 em caso de captura. No caso dos peões, este problema só existe quando há captura e como já é obrigatório especificar o ficheiro onde se encontra, o problema desaparece. X, ESD4. 2. Se ambas as peças estiverem no mesmo arquivo, insira o número da linha entre a peça e a casa a que ela se destina, por exemplo, CLD4. C1XD4 em caso de captura. Notas especiais. 00 Rock curto, X captura. 000 Rock longo AP, capturar de passagem. Boa jogada. Mau movimento. Cheque o rei, cheque mate igualdade. O ensino do xadrez, na escola primária. Anotação. Exemplo. 29. Ibgdfg placa 1. Abgdfg. Tabuleiro 3. Abgdfg. Tabuleiro 2. Ibgdfg. Tabuleiro 4. Exemplo de anotação de jogo. O número do movimento é inserido, depois o movimento branco e, finalmente, o movimento preto separado por uma vírgula. 1 e 4 e 5203, NC6, tabuleiro 1, 3D3 BB4 4BD2, BXD2, tabuleiro 2, 5X BXD2, CFTJ6C3, CL5, tabuleiro 3, CTESD3, NLXD5, tabuleiro 4. O ensino do xadrez. E 3V primário. Verificar. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O cheque é o ataque que uma peça faz ao rei adversário. Este é forçado a sair do cheque em seu próximo movimento, caso contrário, seria um movimento ilegal. Da mesma forma, o rei nunca pode ser colocado em uma casa atacada por uma peça de cor oposta. O ataque é expresso com um na anotação do jogo. O jogador que faz o cheque não é obrigado a anunciá-lo. Consulte o diagrama. No topo, o bispo branco está dando cheque no rei preto.
Assim, as pretas devem mover seu rei para outra casa para evitar o cheque, capturar o bispo branco ou interpor uma de suas peças entre o bispo branco e seu rei. Dessas três maneiras, o rei preto está fora de cheque. No fundo, se o branco quiser mover o seu rei, só o pode fazer até D2, uma vez que a dama preta impede o movimento das restantes casas para as quais o rei poderia mover-se numa situação normal. O ensino de xadrez no primário. Arredonde a peça em xadrez com vermelho. 31. Abgdsig. 8765. 432. Você. Ibgdefg. Você 765432. Você. Abgdefg. Ensinar xadrez no primário. 39. Material protegido por direitos autorais. Indique com uma seta os movimentos que você pode fazer para tirar o rei do cheque. Jbgdefgt. AEI. FGH. O ensino de ajedrez em Primarla. 40. Indique com um feito os movimentos que você pode fazer para tirar o rei do cheque. 1. Abgdfg. ABDF. BCDFH. Abgdefg. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Eu. Abgdefg. Para Abgdefg. O ensino do xadrez na Umaria. 40. Exercícios. Xadrez. Questões. 1. O objetivo de jogar xadrez é: A. Capturar todas as peças do adversário. B. Marcar a dama adversária. C. Coloque todos os peões no centro. D. Faça prisioneiro o rei negro. 2. No xadrez, o primeiro a se mover é: A. O jogador com as peças brancas. B. O jogador com as peças pretas. C. O jogador que se sentou primeiro. D. É feito de surpresa. O ensino do xadrez na escola primária 42. Exercícios. O tabuleiro. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. HCJ e FH. Quadro 1, quadro 2. Tabuleiro 1. L. Pinte os quadrados pretos no tabuleiro de xadrez de preto. 2. Quantos quadrados pretos temos em todo o cabo? Tabuleiro 2. J. Pinte os quadrados brancos no tabuleiro de xadrez de azul. 2. Quantos quadrados brancos temos em todo o tabuleiro? Quantas casas há no total em um tabuleiro de xadrez? O ensino de AGPRRFZ na escola primária 43. Exercícios. Movimento das peças, a torre. 36. Tabuleiro L. Tabuleiro 2. Tabuleiro 3. Tabuleiro 4. Indica com uma seta o caminho da torre até a casa emoldurada, sem passar pelas casas marcadas por um quadrado preto, e feito em apenas 4 lances. Ensinar xadrez no primário. 44. Exercícios. Movimento das peças, o cavalo. Ajude o cavalo a alcançar a caixa marcada com um quadrado e sem sair da caixa emoldurada. Ele anseia pelas jogadas aqui. Tabuleiro 1. Topminha à esquerda. Canto superior direito. Inferior esquerdo. Canto inferior direito. Tabuleiro 2 superior esquerdo. Canto superior direito. Inferior esquerdo. Canto inferior direito. Ensinar xadrez no fumeiro 45. Exercícios. Movimento das peças. 38. O percurso das peças é feito com lápis de cor escrevendo o tampa inicial nome da peça em cada quadrado por onde passa. 1. Faça o percurso da torre até chegar ao rei branco sem passar pelos pontos pretos. 2. Siga o caminho do bispo até chegar ao rei branco sem passar pelos pontos pretos. 3. Siga o caminho do cavalo até chegar ao rei branco sem passar pelos pontos pretos. Ensinar o AGES de BRZ no primário. Exercícios. Movimento das peças. 39. Coloque as peças como acredito que estejam no diagrama anterior em um tabuleiro de xadrez. Mova o cavalo para ilegal no um quadrado. Quantas jogadas você já fez? Continue com o cavalo até a casa 2. Quantos lances você já fez? Continue com o cavalo até a casa 3. Quantas jogadas você já fez? Continue com o cavalo até a casa 4. Quantos movimentos você fez? Continue com o cavalo até a casa 5. Quantos lances você já fez? Mova a torre até chegar ao quadrado 1. Quantas jogadas você já fez? Continue com a torre para o quadrado 2. Continue com a torre até o quadrado 3. Continue com a torre até a casa 4. Continue com a torre até o quadrado 5. Mova a rainha até chegar a B quadrado 1. Continue com a rainha até a casa 2. Continue com a rainha até a casa 3. Continue com a rainha até a casa 4.
Continue com a rainha até a casa 5. Quantas jogadas você já fez? 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 47. Exercícios. Movimento das peças. 40. Abdefg. Observe as peças nesta posição. Determine qual deles tem mais quadrados para mover. Uma ajudinha. Marque as casas do cavalo com um on, as casas do rei branco com um ponto, as casas do rei preto com um círculo, as casas do peão com estrelas e as casas da torre com fatos. Ensino de xadrez no primário. Exercícios. Movimento das peças. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Qual dos reis tem mais casas para mover? 2. A quantas casas pode ir a torre branca? E a virada preta? 3. Quantas casas o cavalo branco pode percorrer? E o cavalo preto? Lembre-se, as peças, quando estão no centro do tabuleiro, têm mais casas para mover do que as peças que estão nos cantos. O ensino do xadrez na primária 49. Material protegido por direitos autorais. Exercícios. A coroação. 1. O que acontece quando um peão chega ao fim do tabuleiro? 2. Jogar branco. Que jogo você faria e por quê? 3. Jogar preto. Que jogo você faria e por quê? 4. Se você jogar um jogo com um parceiro, será que ele tem 4 arquivos as de 2 damas? Ensinar xadrez na tremaria 5. Exercícios. A captura. B. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1. Anote o nome da peça que pode capturar a torre preta. 2. Anote o nome da peça que pode capturar o peão preto. 3. Escreva o nome da peça que a dama preta pode capturar. 4. Play com as brancas. Qual seria a jogada correta? O ensino de xadrez no primário 5, 1, 1, e 4, 4, 4, 1, para, 4, para, você, para, D. Exercícios. A captura. 44. Jbkdefg. Board. Sim. 1. Abkdefg. Tabuleiro 2. Tabuleiro 1. 1. Quais peças pretas a rainha branca pode capturar? 2R. Qual é a melhor captura possível dos mencionados na questão HIR? Tabuleiro 2. L. As brancas podem capturar alguma peça preta? Qual? Com que? Ensinar PI, xadrez FN primário. 52. Você. Exercícios. A captura. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4, 5. Indica as capturas que podem ser feitas com A. Torre branca. B. Bispo negro. C. Torre negra. D. Bispo branco. E. Rainha branca. F. Rainha negra. G. Rei branco. H. Rei negro. E. Cavalo branco. J. Cavalo preto. O ensino de xadrez no primário. 53. Exercícios. Movimento e captura. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. As brancas têm o mesmo número de peões que as pretas. 2. Branco para jogar. Quantos movimentos de peão ele pode fazer? 3. Preto para jogar. Quantas jogadas de peão ele pode fazer? 4. Quantos peões brancos o branco pode capturar? 5. Quantos peões brancos o preto pode capturar? 6. Arredonde os peões pretos e brancos que não podem se mover. O ensino de ajedrez no primário. 54. Exercícios. Movimento. Capture e verifique. 47. Abdefg. 1. Eles jogam com as brancas. Quantos cheques as brancas podem fazer? Qual é? 2R. Porque o peão branco não pode capturar o cavalo preto? 3. Quem é você que tem minhas chances de ganhar o jogo? Por quê? 4. Quantas casas o bispo preto pode percorrer? 5. A quantas casas o rei preto pode ir? O ensino de xadrez no primário. 55. Você. Os jogos de competição são disputados com um relógio que controla o tempo consumido por cada jogador. Se um limite for ultrapassado em um determinado número de jogadas, o jogo é perdido. O relógio é outro elemento do jogo. Se não fosse assim, é lógico pensar que os jogos durariam para sempre e talvez alguns terminassem sem fim. 56. O valor das peças. Pontos. 1. Anote o valor de todas as peças. 2. O valor do rei.
O valor das peças só nos ajuda a saber se nos convém trocar uma peça, não podendo o rei ser trocado por nenhuma outra peça. O valor do rei não pode ser medido. 3. Qual é a peça que vale mais? 4. Qual é a peça que menos vale? 5. Se num jogo capturarmos uma torre e o adversário capturar um cavalo, quantos pontos temos a mais? O que o adversário teria que nos capturar para igualar os pontos? Ensino de xadrez no primário. Roque. Abedefg. Tabuleiro 1. 50. Abedefg. Tabuleiro 2. O roque consiste em mover o rei 2 casas em direção a um dos 2 tiros e colocá-lo do outro lado do rei. Esses 2 movimentos fazem parte do mesmo movimento. 1. As regras para o roque. A. Que o rei não se moveu durante o jogo. B. Que a torre com a qual rocou não se moveu durante o jogo. C. Que o rei não está em xeque. D. Que as casas por onde passa o rei não sejam ameaçadas por nenhuma peça, incluindo a de chegada. E. Que não haja peça própria ou alheia entre o rei e a torre com a qual roque. 2. É importante fazer o roque porque protege o rei dos ataques do adversário. Este jogo é tanto defensivo quanto de desenvolvimento. 3. Há uma pequena diferença entre o que é roque em cone e o que é roque longo. O roque curto consiste em rocar com a torre mais próxima do revê, enquanto o roque longo consiste em rocar com a torre mais distante. Porém, em ambos os casos, o rei moverá 2 casas. É a torre que redesloca 2 casas no roque curto e 3 no roque longo quando está ao lado do rei. Ensino de óleo a G. Mules na escola primária. Roque. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1. O roque branco pode ser curto. Por quê? 2. As brancas podem fazer roque longo. Por quê? O ensino do xadrez na escola primária 59. Roque. Abikdfg. Tabuleiro 1. 52. Ibkdfg. Tabuleiro 2. Tabuleiro 4. L. De que lado as brancas podem rocar? E os pretos? Placa L. Quadro 2. Quadro 3. Quadro 4. Ensino de xadrez e gel na escola primária. 60. Roque. Akdkfg. Tabuleiro 1. Tabuleiro 3. Atbkdkfg. Tabuleiro 2. Akdefg. Tabuleiro 4. 1. Você joga com as brancas, consegue fazer o roque? Se puderem, desenhe uma seta no diagrama para onde. Se não puder, explique por quê. Quadro 1. Quadro 2. Placa 3. Placa 4. O ensino de xadrez no ensino fundamental 61. 54. Quando o rei não pode se defender contra um cheque, o cheque é considerado cheque-mate e o jogo termina. O jogador que deu cheque-mate ganha o jogo. Não importa quantas peças estão no tabuleiro agora. Lembre-se sempre que o objetivo do jogo não é capturar todas as peças, mas sim dar cheque-mate no rei adversário. Observe também que o rei não é capturado. Edge King, ao receber o cheque-mate, se rende e rola suas peças com ele. O ensino de xadrez no primário. 62. Diferenças entre cheque e cheque-mate. 55. H. Nem sempre seu adversário anunciará o cheque. Você vai ter que colocar muita atenção. Diga todos os movimentos de corrida que dão cheque no rei. 2. Para chegar ao cheque-mate temos que fazer alguns movimentos precisos. Ouça a explicação do professor e observe como o rei recebe o cheque-mate. Escreva quando o cheque-mate ocorrer. 3. O jogador preto poderia vencer na posição anterior? Por que o que? 63. Ensino P. Xadrez, no elementar. Mate em um movimento. 56. O ensino de xadrez no primário. Arredonde a peça que está fazendo cheque-mate. Akdefg, Akdefg, IBC UFG Li. Você. Para. 4. 65. Exercícios, cheque-mate. 8. 7 e 5. 4. 3. 2. Igum. Para Bkdefg. Branco jogou do. 1. Quem está ganhando? 2. O que as brancas estão ameaçando? 3. As pretas podem evitá-lo? Como? Um ensino de xadrez na Pfumaloa. 67. Material protegido por direitos autorais. Exercícios. Cheque-mate. 60. Tarfrote. As brancas anunciam mate para seu adversário. É correto? O ensino de xadrez. No ensino fundamental. Exercícios. Cheque-mate. 61. Sim. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Você.
Qual é a melhor jogada das brancas nesta posição? Ensinar xadrez no primário. 69. Exercícios. Cheque mate. Placa eu. ABCDSGH. Tabuleiro 3. Eles jogam de branco. Placa 1. Placa 2. Placa 3. Placa 4. Tabuleiro 2. Tabuleiro 4.